Pessoa de muleta correndo. Judocas lutando. Farol com cidade ao fundo. Canoa no mar. Homem de muleta correndo. Mulher de cadeira de rodas malhando em academia. Avenida movimentada. Homem de cadeira de rodas jogando tênis. Atleta cego praticando salto. Pessoas lutando karatê. Ciclista em pista de corrida. Jardim Botânico de Curitiba. Mulher atirando com arco e flecha. Pôr do sol. Duas pessoas de cadeira de rodas praticando esgrima. Homem de cadeira de rodas arremessando peso. Mulheres sentadas no chão jogando vôlei. Homem cavalgando. Estádio de futebol. Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete. Mulher jogando tênis de mesa. Homem jogando tênis. Mulher em caiaque. Barco à vela. Homem jogando goalball. Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby. Dois homens de kimono lutando. Cristo Redentor. Atleta praticando tiro esportivo. Vários prédios. Praça dos Três Poderes. Pessoas nadando. Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima, deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas. Atletas de cadeiras de rodas com membros amputados ou atrofiados jogam para badminton em uma quadra dividida por rede. Utilizam raquetes para lançar um tipo de peteca chamada volante ou bird. Daniele Torres, atleta de para badminton. As pessoas reclamam demais da vida. Um tropeço ali já tá xingando, já tá... E vendo os paratletas, eu acho que a pessoa começa a ver que, querendo ou não, não existe limite. O limite é a gente que impõe, entendeu? A sociedade ainda vê muito deficiente como coitado, isso é... Cíntia Oliveira, nítido. atleta de para badminton. Mesmo vendo como coitado, não respeita o deficiente físico. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que eu, Cíntia, deficiente física, não sou a Cíntia deficiente física, eu sou a Cíntia que tem uma deficiência e que tem outras pessoas que têm e outras pessoas não, mas eu não deixo de ser uma pessoa normal, eu não vou deixar viver diferente. E como para-atleta, respeitar o esporte paralímpico, que ele é tão importante quanto o esporte olímpico, que a gente se esforça tanto quanto os outros e é um esporte tão interessante quanto. Como eu trabalho há muito tempo, hoje não me comove muito a questão da superação. Tá? Ledson Isso para mim Samarone, técnico eu vejo de para como badminton. atletas. Porque quando eu olho para a história deles, eu respeito muito a deficiência, porque a grande maioria não tinha uma deficiência, ficaram com deficiência, então todos nós somos suscetíveis a isso, por isso que eu respeito muito a deficiência, mas essa questão de poder ter uma escolha, e escolheram, eu acho que isso é o que eu admiro, que poderia ter feito qualquer escolha, escolheram o esporte, e aí o esporte mexe, o esporte tira da zona de conforto, porque no esporte você não é o coitado. Porque se você é o coitado, você vai ser derrotado pelo outro que tem a mesma deficiência que você. Então não tem esse papo de coitado no esporte. E aí você pega uma pessoa que às vezes o limite dela é só a cidade que ela conhece. Né? A gente tem atleta que só conhecia Brasília e hoje conhece o mundo. Né? Não tinha, o emprego era um emprego que ganhava um salário mínimo e hoje chega a ganhar uma bolsa atleta de R$8.000 e hoje são reconhecidos como atleta, então são valorizados e respeitados como atleta. Isso que eu acho legal, essa escolha, porque outros escolheram não ter isso. Então, para mim, não vejo como uma superação, eu vejo como escolha. Foi lá e fez, e o esporte leva a isso. Porque quem não leva a sério, ou quem quer ser cuidado, o esporte não tem essa. Realmente isso é o que eu admiro no esporte paralímpico. Na época não tínhamos ainda o processo de classificação nacional, né, só internacional. José Arthur, técnico de para Em 2014 eu fui para um badminton. torneio em Cuba, onde eu participei do processo de classificação e fui classificado na classe SU5. Eu não me imaginava no meio do esporte. Daniele. Porque, assim, eu era uma criança que corria, pulava, essas coisas tudo. Eu não me via praticando esporte, nunca gostei de esporte. E a partir de quando eu descobri que a infecção também tinha atingido a minha coluna, eu tive que fazer 3 cirurgias e dali em diante eu não andei mais. Então ali pra mim já foi um baque, né? Só que, assim, eu terminei o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio, através da minha mãe, porque pra mim eu tinha parado ali.
Eu não queria sair na rua, eu tinha vergonha de mim, eu entrei em depressão. E graças a ela, que ela foi me tirando daquele abismo que pra mim não tinha fim. Que aí, logo assim que eu terminei o ensino médio, ela me levou para o Centro Olímpico e ali eu me vi uma nova porta. Comecei a praticar o esporte e comecei a ver outra visão. Eu queria andar sozinha, eu queria sair, queria viver, né? Uma coisa que pra mim aquilo ali era impossível. Eu perdi o meu braço em 2009. Cíntia. E depois disso me chamaram para fazer parte de um projeto de deficiente físico e dentro desse projeto tinha um parabadminton. Como eu cheguei lá e vi que tinha várias outras pessoas que também não tinham membros ou era cadeirante, eu me senti incluída, então eu fiquei por lá mesmo. O esporte ensina muito, ensina sobre superação, ensina sobre respeito, ensina sobre companheirismo, ensina tanta coisa que você nem imagina o quanto o esporte ensina a gente. Depende de a gente querer aprender Geraldo também, da né? Silva, atleta de parabadminton. Tem até desavença no esporte também tem, mas se a gente não quer levar por esse lado, quer levar só pro lado do bem, o esporte traz muito bem pra gente. Ele me ensinou a ter mais comprometimento com o esporte, se dedicar mais, ter um respeito pelos atletas, independente de você ganhar ou perder, sempre respeitar seu adversário. Antes de eu sofrer o acidente, eu praticava futebol de campo e futebol de salão. Marcelo Alves Conceição, atleta de parabadminton. Já cheguei a participar de competições amadoras. Antes do acidente eu quase ia ser profissional de salão. E depois do acidente, em 2007, eu conheci, depois de 3 anos, o parabadminton, no finalzinho de 2012. Comecei treinando o basquete em cadeira de rodas, só treinei, não cheguei a praticar. E depois conheci o parabadminton. O parabadminton eu conheci no CTF, no Centro de Treinamento no Plano. Aí de lá nós levou para Braslândia. Ficava mais perto, que eu moro 5 minutinhos da minha casa, então optei para treinar o parabadminton perto de casa. Ia 2 vezes no CTF fazer aprimoramento de técnica, essas coisas. E nisso já tem 6 anos que eu estou no parabadminton. Geraldo. A minha trajetória no esporte iniciou depois que eu sofri um acidente, perdi o movimento do braço esquerdo por uma lesão do plexo braquial. Aí iniciei na natação, o professor da natação tinha jogado já badminton, me levou, perguntou se eu queria jogar badminton, aprender a jogar. Eu não conhecia, mas aceitei ir lá e fui lá e conheci. Gostei muito, aí fui até então eu comecei no convencional, aí em 2008 que eu fui jogar o campeonato convencional, eu conheci o Lécio Samarona que me falou que eu poderia jogar no para, aí eu conheci o para, fui jogar no para, iniciei no início de 2009 e estou até hoje no parabadminton. No último Pan-Americano que eu participei, eu recebi prata, jogando numa categoria mais acima da minha, que no caso eu sou W1 e eu joguei na classe W2. Eu estou terminando o curso de Educação Física e o Pan-Americano a prata. Cíntia. Consegui um bronze, fiquei semifinalista no Mundial de 2015. Fui campeã pan-americana ano passado e agora o parabadminton vai participar pela primeira vez dos Jogos Pan-Americanos com todas as modalidades. E eu também fui convocada, então isso já é muito gratificante para mim, que tem só 18 anos. Desde que eu iniciei em 2008, eu sempre venho tendo conquistas, grandes conquistas, derrota também, porque isso faz parte do esporte, mas minha primeira conquista assim, muito importante foi o Pan-Americano, logo de 2010, e de lá para cá vem tendo várias conquistas internacionais, conquistas nacionais e até mesmo distritais, que não é menos importante do que os outros, né? O mais importante foi agora que eu consegui medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, 2019. Fora isso, eu já sou tricampeão pan-americano na simples. Brasileiro já tem uns 3 anos que eu sou o número 1 do Brasil.
E no ranking mundial eu estou em 10º do mundo. José. Em 2013 eu iniciei em Teresina, Piauí, entendeu? Com meado do ano. Foi quando eu tive contato com a modalidade. Desde então eu não conhecia ainda a modalidade, né? Aí comecei a treinar, participei do primeiro nacional em 2013. Em 2014 eu fui para o torneio em Cuba, foi o primeiro internacional. E em 2015 também participei do primeiro mundial também da minha carreira, né? Aí em 2016 aí eu parei. Cíntia. Hoje em dia o esporte é minha profissão, né? Não é só a minha motivação, não é só o meu sonho, também é minha profissão. Então, tudo resumiria. Geraldo. A gente tem uns momentos marcantes de desgosto, igual em 2016 que eu tive a lesão prestes a ir para um campeonato internacional de grande importância, que era o Pan-Americano e mais o Internacional da Colômbia, que uns dias antes de eu ir eu lesionei o ligamento cruzado do joelho. Aí fui assim mesmo, mas não consegui ter um bom desempenho, porque o joelho estava enfaixado. Então isso ficou bem marcante para mim, porque eu caí muito com isso. E às vezes o pessoal fala marcante é umas coisas boas, e no caso meu foi uma queda que acabou ficando marcante pela minha perda, né? Marcante foi ser campeão do Parapan. Teve o Mundial que eu consegui chegar nas quartas de finais. E a primeira vez que eu fui campeão pan-americano, que nesse segundo torneio eu consegui conquistar 3 medalhas de ouro, na categoria simples, duplas e dupla mista. Ali para mim foi uma sensação que não tem explicação, porque foi o que a gente tinha trabalhado, que a gente planejou e foi concretizado. O esporte foi muito importante para mim, não foi só. Daniele. Ele é importante para mim porque através dele eu consegui a minha independência. Então é muito gratificante você ter autonomia para fazer as suas próprias coisas. Primeira vez que eu pratiquei, eu já gostei. Marcelo. Eu não conhecia o Parabadminton. Então, depois que comecei a praticar, antes eu praticava só para ter uma condição de vida melhor. Aí depois de certo tempo, o professor viu que eu tinha potencial, aí a gente começou a investir, aí eu comecei a participar dos campeonatos. Aí depois virou uma paixão e estamos aí. Aí até eu fiz uma tatuagem em homenagem, aí estamos na luta aí. O esporte paralímpico ele é uma oportunidade, José. entendeu? Para as pessoas com deficiência, a prática do esporte. Ela pode também ser não só do alto rendimento, como também para recuperações, entendeu? No caso de clínicas que trabalha com pacientes, entendeu? Que perderam a perna, que perderam um braço, e daí possa ter uma forma de vida diferente, entendeu? Então, assim, o esporte para nós eu vejo como também uma alternativa, né? Uma força que nos incentiva, que nos faz também sentir importante, entendeu? Então o esporte ele traz essa oportunidade, entendeu? Então é mais uma forma da gente com deficiência, pessoas com deficiência, a fazer algo de interessante. E fora isso, ele também serve também para a nossa saúde, né? Apesar de a gente ser deficiente, mas a gente tem que fazer exercício, temos que praticar esporte, entendeu? E o esporte paralímpico, ele nos ajuda por ser um esporte já adaptado. Então a gente consegue praticar o esporte, entendeu? De forma que a gente consiga executar os movimentos, executar os golpes, enfim. Ele tem uma adaptação para nós. Tudo, principalmente a parte que de eu não estar no sol. Daniele. Aí já me facilitou bastante, porque eu não sou muito chegada em ficar no sol. E ginásio, eu gostei. A forma de poder se pegar na raquete mais leve, peteca, foi muito mais tranquilo. Então, foi amor à primeira vista. Geraldo. De início me encantou, foi tipo o companheirismo, o divertimento, porque eu iniciei como nunca pensei em jogar para ganhar dinheiro, jogar para profissional, eu iniciei para jogar para divertir e isso me encantou muito. Aí isso me deu
um grande motivo, foi um grande motivo para me dar continuidade, que aquilo ali, além de ser bom para minha saúde, eu ia ter uma reabilitação que eu vim de um acidente. Além da reabilitação, ali me motivou muito pela alegria que tinha de jogar, pela alegria que tinha de encontrar todos os outros atletas, todo mundo bem satisfeito com o esporte. Então isso foi um motivo inicial, né? O badminton, ele não é um esporte muito comum aqui no Brasil, embora seja um dos 3 esportes mais jogados do mundo, é uma curiosidade muito legal. E eu achei muito diferente, raquete, peteca, bem semelhante ao tênis, e com o tempo a gente acaba se apaixonando. O badminton é um esporte que não tem como não se apaixonar. Badmintonistas agilmente se movem pela quadra lançando o volante. Letson. O badminton é a modalidade badminton adaptada para pessoa com deficiência, né? A modalidade badminton é a segunda mais praticada no mundo. E a parabadminton ela é nova no circuito paralímpico. Nós vamos a primeira modalidade, primeira participação em Parapan, que agora em 2019 em Lima, e a primeira em Paralímpico, que é em Tóquio 2020. No Brasil ela começou em 2006, começou em Brasília como uma atividade para estimular os atletas, ao meio ocupacional, e ela foi criando o corpo e hoje ela está em vários estados no Brasil e está crescendo cada vez mais. São 6 classes. Nós temos 2 classes destinadas para pessoa com deficiência que joga em cadeira de rodas. Uma que tem comprometimento com o tronco e outra que não tem, que chama WH1 e WH2. Uma que tem 2 comprometimentos nos membros inferiores. Uma lesão mais alta na perna, que é a SL3, e uma que é uma lesão mais baixa, que seria a SL4. Uma destinada para quem tem uma lesão no braço, que é a SU5, e a outra para baixa estatura, que é a SS6. Ela é jogada tanto masculino, feminino, como duplas e também como mistas. Quem domina a modalidade são os asiáticos, também no badminton, também isso acontece. E a nível internacional tivemos a primeira participação no badminton, tivemos destaque com a medalha agora do Igor Coelho, de medalha de ouro no Pan-Americano de Lima. Então isso a nossa modalidade ela tem um problema que como ela não é conhecida a modalidade badminton, ninguém sabe o que é o parabadminton. Diferente do futebol, por exemplo. Se fala futebol de 5, a pessoa nunca viu um cego jogando, mas ela sabe o que é um futebol, que tem um goleiro, tem 5 atacantes. E o parabadminton é para o quê? É para o quê? O do esporte da peteca. Então já é conhecido hoje como o esporte da peteca. É a primeira vez que a modalidade entra no Parapan. E graças a Deus eu consegui a classificação para participar. É uma responsabilidade muito grande estar representando o Brasil, mas se Deus quiser eu vou trazer uma medalha. O jogo se for 1 contra 1, tem uma quadra delimitada, algumas classes de adaptação do tamanho da quadra, outros não. Você joga melhor de 3 com 21 pontos. Então nesse caso é igual o vôlei, a peteca caiu, a bola caiu no caso do vôlei, conta-se ponto. E aí quem fizer 21 pontos primeiro ganha um game. Quem fizer 2 games aí ganha o jogo. Para cada 11 pontos tem um intervalo, no caso 1 minuto de descanso. E aí durante o jogo não tem mais pausas. Considerado o esporte com o implemento mais rápido do mundo, né? Tem um recorde que chegou a 400 km por hora a peteca. É claro que no parabadminton ainda não chegou nesse nível, mas o implemento peteca ele é bem rápido. E aí as raquetes são profissionais, tem toda essa preparação. Dependente da lesão, o parabadminton pode proporcionar momentos bons. Que independente de uma lesão, você pode estar praticando esporte. Não é porque você tem uma lesão que você desistiu do esporte. Que o esporte vai te condicionar, mas você vai ter uma vida melhor. E o esporte é tudo, né? Eu não consigo nem lembrar da minha vida antes do parabadminton. Cíntia. Eu acho que depois que eu me vi deficiente física e o parabadminton entrou na minha vida, eu acabei me reconhecendo como pessoa, me conhecendo como Cíntia. Antes disso, eu nem me lembro.
Geraldo. O esporte hoje eu digo que é quase praticamente tudo na minha vida, porque eu acho que sem o esporte hoje eu não seria uma pessoa, sei lá, triste, que achava que pensar assim, como se fosse incapaz de fazer as coisas, mas o esporte hoje para mim é uma grande superação na minha vida. Eu já conheci bastante lugares que eu não imaginava antes de eu sofrer o acidente. Então, para mim está sendo algo inexplicável, né? Algo bom, que você poder conhecer vários países e ainda praticar o que você ama é maravilhoso. Como eu já venho do esporte, eu já tinha uma noção do que o esporte podia proporcionar. Então, o esporte para mim hoje é tudo, né? Antes do esporte, a única coisa que eu fazia era trabalhar, e hoje, depois do esporte, para dizer a verdade, eu tenho muito mais alegria. Eu viajo, eu divirto, eu tenho meus treinos. Hoje, o que eu faço é treinar e me preparar para uns melhores desempenhos a cada dia mais. José. O Parabadminton hoje no Brasil ele vem crescendo, né? Nós entramos em 2016 no primeiro Circo Paralímpico. Esse ano estamos participando também da primeira para Pan-Americano, né, da modalidade. Então a modalidade vem crescendo. Nós fomos inseridos também pelo comitê nas Paralimpíadas Universitárias em 2017. E em 2019 também estamos incluídos também nas Paralimpíadas Escolares, né? Então com isso está dando um crescimento no Brasil todo. Então estamos também com parceria com o CPB com relação aos cursos. Então está tendo curso em diversas cidades, estados e regiões do país, entendeu? Então com isso a modalidade com certeza vai ter um crescimento bem considerável. O primeiro passo que foi feito foi as Paralimpíadas aqui no Brasil, tá? Isso começou a se falar do esporte paralímpico, coisas que não se falavam. Então as pessoas começaram a reconhecer hoje quem é um Daniel Dias da natação, quem é o Fernando Fernandes, né, que fazia canoagem. Então já começaram a reconhecer alguém. Então, opa, se tem esses, tem outros. Então acho que o primeiro aspecto veio lá atrás. Agora o que a gente precisa hoje, na minha opinião, é continuidade, né, que seja transmitido. Então a gente tem um espaço igual esse daqui que muita gente não sabe que existe. A gente está tendo competição, tem competições aqui todo ano e as pessoas não sabem que existem. E a gente não busca o que a gente não conhece. Então, enquanto a gente imagina que durante os Jogos Paralímpicos do Rio teve um dia que foi mais assistido do que todos os dias dos Jogos Olímpicos, ou seja, as pessoas gostariam de ver os paratletas em ação. Então, eu acho que o primeiro aspecto é a visibilidade. Porque tem uns que têm apoio, tem patrocínio, mas não tem visibilidade. E a visibilidade traz patrocínio, traz apoio. Principalmente a mídia, elas têm que focar não só no futebol, porque tem várias outras modalidades também. Querendo ou não, tem muitos atletas de sucesso que brilham aí no esporte, principalmente nos Paralímpicos, que são muito menos privilegiados, porque a maioria das vezes quando está passando algum, que nem, acho que foi ano passado, teve o Pan-Americano, que estava passando, só passou que falam que são normais, né? Já os do deficiente quase não passou. Então eu acho assim que, querendo ou não, a população mesmo, elas excluem muito os deficientes. Parece que eles são incapazes de fazer as coisas, sendo que nas Olimpíadas quem traz mais medalhas somos nós. Na minha realidade, na realidade Cíntia. onde eu nasci, ninguém nunca imaginou que eu poderia ser uma atleta e viajar a vários lugares, conhecer vários países, muito menos medalhista, ser convocada para os Jogos Pan-Americanos. Então eu acho que é uma surpresa para todo mundo. Eu sou de uma cidade muito pequena do Paraná, meu Deus, o esporte mal chegou lá. E é muito novo para eles ver isso. Eu acho que gratificante até ver que alguém se destacou. As professoras sempre, tipo, você pode ficar aí no canto, a escola nunca era acessível. Infelizmente, no nosso país temos isso,
em qualquer canto. As escolas que eu estudei, a maioria não era acessível, só a do ensino médio que era. Só que o professor não exigia muito da gente fazer as coisas, fazia quem quisesse. Então eu não praticava educação física. Eu sempre gostei de esporte, né? Gostei de futebol, entendeu? Gostei de várias atividades esportivas, né? E quando eu comecei a trabalhar, comecei muito novo, com 17 anos, então eu passei 20 anos praticamente parado, sem praticar mais esporte. Foi aí que entrou a questão da obrigatoriedade de praticar alguma atividade esportiva por questão de saúde. Então foi por orientação médica que eu teria que fazer alguma prática esportiva. Aí onde que eu conheci a modalidade. Apesar da minha mãe que ter me incentivado, levado para praticar esporte, eles tinham receio de eu estar viajando, essas coisas. Mas depois que viu o meu desempenho, as conquistas, eles super apoiam. Cíntia. E várias vezes eu não quis acreditar em mim, não quis acreditar no meu potencial, eu não quis acreditar no quanto eu sou feita para jogar para badminton, no quanto o esporte me escolheu. Então, vários momentos da minha vida eu parei, pensei e falei: Deus, eu sou tão nova, será que isso é pra mim? Porque ser atleta não é fácil. Todo mundo acha que é jogar, é viajar, mas quem conhece o esporte realmente sabe que a realidade não é essa. Então, vários momentos eu duvidei da minha capacidade e tentei falar: não, o esporte não é pra mim, esse negócio é muito difícil, mas a vida falou não, várias e várias vezes. O esporte é pra você, o esporte te escolheu e é aqui onde você tem que estar. Então, eu acho que isso foi o que mais marcou, assim, pra mim. Várias vezes eu querer dizer não pro esporte e o esporte falar: é aqui sim que você tem que estar. É aqui seu lugar. E hoje em dia eu vejo isso com muita clareza. Como alguém normal. Daniele. E não uma pessoa diferente aos outros, entendeu? Porque ainda tem muito disso. A pessoa te olha meio com cara de nojo, porque às vezes te olha de cara feia. É muito estranho, sendo que a gente é ser humano igual a todos. A única diferença é porque a gente tem as nossas limitações. Apenas isso. A Dani, ela veio pra gente, ela fazia parte de um outro grupo lá em Brasília, que era do Centro Paralímpico, onde ela treinava badminton e tênis em cadeira de rodas ao mesmo tempo. E lá o mais forte era o tênis em cadeira de rodas. Então, quando ela veio para o Parabadminton, quando ela fez essa opção, ela veio muito com o tênis, né? A gente até brinca que ela tinha o tênis minton, algumas batidas que vinha do tênis que não era do Parabadminton. Mas, por outro lado, isso foi muito bom, porque ela veio com uma garra, ela veio com uma força que algumas meninas que estavam na época não tinham. Então, eram mais delicadas. Então, esse jeito que ela trouxe do tênis, por mais que atrapalhou no início, dificultou, que a gente teve que tirar o tênis e colocar o Parabadminton, mas foi muito bom. Isso também trouxe para ela uma certa independência, porque ela fazia o tênis do lado da casa dela. Então, para ela, era tudo ali próximo. E para ela chegar onde a gente treinava, ela tinha que pegar um ônibus, e ela nunca tinha pego ônibus. Então, isso levou para ela uma autonomia de ter que sair. Se você realmente quer, vai ter que pegar um ônibus, vai ter que enfrentar o trânsito, e sozinha, a insegurança, e chegar no espaço de treinamento. E hoje ela é a número 1 do Brasil, a melhor brasileira também, ranqueada, e inclusive de classe mais alta. Então, aqui, como te explicado antes, são 2 classes para os cadeirantes, e aí ela é da classe mais baixa e ela inclusive ganha do pessoal que uma classe acima dela. E aí hoje ela acaba treinando com os meninos para que tenha um ritmo que seja mais puxado. Daniele. O esporte me deu uma nova visão, ele me trouxe a vida que eu achava que eu tinha perdido. Eu sempre busco no esporte ser cordial com as pessoas, principalmente com quem está iniciando. Marcelo. O sonho agora é participar das Paralimpíadas. Tem alguns campeonatos para disputar, para poder se qualificar. Porque na simples a gente qualifica, tem que estar entre os 6 do mundo. Na dupla é mais fácil. Geraldo. Mas ainda tem 2024 e quem sabe daqui até lá você conseguir ser campeão mundial também, que não é fácil, mas a gente batalha e luta para cada dia mais para poder conseguir alcançar. Direção e roteiro: Kellen Casara. Trilha sonora original: Rock Estrela.
Roteiro: Carol Barão. Produção executiva: Virgílio Alencar Roque Estrela. Direção de fotografia: William Pacini. Segunda unidade de fotografia e som direto: Haroldo Sanches. Assistência de câmera e logger: Renato Marcondes. Coordenação de produção: Rodrigo Celestino Rocha, Maria Tovar. Edição: Levi Alvarez. Som direto: Iva Barreto. Assistência de produção e estilo: Raíssa Peles. Assistência de direção: Du Oliveira. Realização: TV UFG, Fundação RTVE, UFG, Secretaria Especial do Esporte e Governo Federal. Apoio cultural: Open Senses, Comitê Paralímpico Brasileiro. Coprodução: About Produções.